Boa noite, pode se assentar, meu amado irmão, minha amada irmã, graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos. Feliz aniversário São Caetano do Sul, 148 anos para essa cidade abençoada, onde eu cresci aqui até os 12 anos de idade, nascido aqui em São Paulo, mas ali na Vila Patente nós crescemos. Meu pai é natural aqui de São Caetano, toda a família do meu pai daqui. E, como o Paulo falou, a gente estudou junto, assim, um amigo, desde o pré-escolar, né? Desde do pré-escolar, depois no colégio adventista, também na Rua Marlene, até a 6ª série. Então, tem uma história grande aí. O Paulo é um dos meus amigos mais antigos. A gente é amigo há 35 anos. Louvado seja Deus. Desde os 4 anos de idade. Olha aí que bênção, né? Desde os 4 aninhos de idade. O único problema é que ele é corintiano e eu sou São Paulino, mas tirando isso aí, é tudo na bênção, né? Tem que ter uma diferença na amizade para dar uma tensãozinha, né, na amizade. Mas que alegria estar aqui. Quero cumprimentar, né, todas as autoridades presentes, a Camila, né, representando o prefeito, os vereadores, queridos. Cadê o Parra? O Parra está aí ainda, cadê o Parra? Já saiu, né? Fica registrado o meu abraço ao Parra, que também conheço desde pequeno, pastor José Roberto, toda a equipe do Conselho de Pastores. Uma alegria muito grande estar com vocês. Vamos abrir a palavra em Gênesis 19, Gênesis capítulo 19. Nós vamos ler 2 textos, Gênesis 19, e depois a gente vai ler em Lucas 17. Primeiro, Gênesis capítulo 19. Enquanto você está abrindo aí também a palavra, no finalzinho ali, o pastor Paulo pediu para eu trazer os livros, mas ele não tinha, esgotou, a editora não mandou a tempo, mas eu trouxe esse curso que eu ministrei para pastores alguns anos atrás, chama Escola de Pregadores, são 4 DVDs. Nós ministramos na igreja Monte Sião, a Zion, em São Paulo. Foi um tempo bem proveitoso. São várias horas de ministração sobre como preparar um estudo bíblico, como preparar uma pregação. Um intensivo de homilética, né? Eu prego a palavra há 25 anos, olha que bênção, há 25 anos pregando a palavra de Deus. Só essa semana foram 15 pregações, contando com agora. Amanhã cedinho a gente está indo para Mato Grosso do Sul. Então, é um pouquinho de tudo aquilo que nós temos aprendido nos últimos anos sobre pregação, pregar não apenas em ambientes cristãos, mas também nos ambientes hostis, porque nós somos semeadores da palavra, amém, queridos? Fala na faculdade, eu estou terminando meu doutorado em Filosofia do Direito pela USP, na Faculdade do Largo de São Francisco, e nós temos esse trabalho também de pregar em faculdades, locais muitas vezes hostis à fé cristã. Então tem no final ali, um valor especial para vocês ali, bem simplesinho, mais uma coisa simbólica para você levar, trouxe com muito carinho e amor para abençoar aí a vida dos irmãos, amém, queridos? Todos acharam? Vamos ler, Gênesis 19, verso 15 ao verso 26, um texto muito conhecido sobre a destruição de uma cidade sem Deus. Olha o que diz Gênesis 19, verso 15: ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei este pedido: não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa,
porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Agora o outro texto para a gente encerrar, Lucas 17, Lucas capítulo 17, palavras do Senhor Jesus, verso 22, diz assim, Lucas 17, 22, depois disse a seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Verso 28, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, queridas irmãs, queridos irmãos, vamos refletir nesses minutinhos sobre não olhe para trás, olhe para Cristo. Há duas maneiras de você se relacionar com o passado. Uma é abençoada, é quando você olha para o passado e dele extrai lições, extrai forças. Olha Jesus, lembrem da mulher de Ló, olhem para essa história para vocês serem melhores. Quer dizer, é um modo de olhar para trás, de você aprender. Como é legal muitas vezes rever fotos antigas da família, rememorar momentos importantes. Olha a ceia do Senhor, façam isso em memória de mim. Que nós possamos trazer do passado tudo aquilo que traz esperança na nossa vida. Eu, só de passar aqui na rua, falei com o pastor Zé Roberto, chegando aqui, veio tantas lembranças da minha infância. Meus avós moravam aqui na rua Paraíba, minha avó Noêmia, meu avô Ederval. A alegria nossa de infância era dormir. Meu avô falava: pousar, Lieno, deixa os meus netinhos pousar aqui. Era dormir na casa dele. Ficava com a minha avó separando o feijão com ela. Eu adorava ficar com a minha avó separando o feijão, junto com a minha avó na mesa, jogando videogame com o meu tio Edivair, eu e meu irmão Lucas pequenininho, jogando Atari. Louvado seja Deus pelo Atari, né, gente? Jogando videogame antigo, e a gente ficava tão feliz ali. Quantos almoços da minha família, quantas das minhas memórias mais felizes da minha vida são dessa rua aqui, da Rua Paraíba. Tinha uma lanchonete para cima, assim, perto. Minha avó era enfermeira num hospital, né? Tem um hospital ali perto, ali, nem lembro o nome do hospital. Tinha pelo menos Hospital Pompeia. Minha avó era enfermeira no Hospital Pompeia. Um dia minha avó confundiu a receita, deu uma receita um remédio para reduzir o útero de um homem. Louvado seja Deus. Essa é uma das histórias que eu mais ria. Minha avó contava, eu passava mal de rir. O remédio está procurando o útero do homem até hoje. E aí tinha uma lanchonete perto do Hospital Pompeia, que lá tinha frappé de maçã. Nem sei se tem, mas se tiver ainda, que Deus abençoe essa lanchonete. Que delícia, meus irmãos. Que lugar. E eu lembro, a minha alegria era ir com a minha mãe nessa lanchonete, sentava no balcão e pedia o frappé de maçã com coxinha. Era a alegria da minha infância. Poucas coisas me deixavam mais felizes do que isso. Então, assim, como é legal. Quantas vezes, pastor Zé Roberto, eu passei na frente aqui dessa igreja, ali, indo embora, a gente
passava aqui em frente para ir para a nossa casa. Foi aqui que eu vi o Brasil ser tetracampeão do mundo. A gente assistiu junto aqui na Rua Paraíba. Nunca vou esquecer na minha vida. Essas cadeiras, se não me engano, eram da igreja do meu pai, essas cadeiras aqui, o mesmo modelo, muito provavelmente, não sei, pastor Roberto, como é que é, mas essas cadeiras são idênticas às cadeiras. Nós compramos essas cadeiras com a campanha da igreja. Nós pegamos e cada família tinha que orar pelos seus parentes não convertidos. Tinha uma mulher chamada Lurdinha, que a família dela era macumbeira, e ela se converteu. A família inteira dela era família que servia outros deuses, e ela mudou de vida, e essa família ficou chocada com o testemunho dela, e ela começou a orar. Eu vou orar pela minha família. Ela comprou as cadeiras, e a família dela inteira foi batizada nas águas, se converteu. Uma família que saiu de violência, de agressão em casa e se tornou uma família abençoada. Louvado seja Deus, memórias abençoadas. Que você traga à sua mente aquilo que traz esperança. Que você traga à sua mente aquilo que vai edificar a sua vida. Então essa é uma maneira de relacionar com o passado. Agora, tem uma outra maneira amaldiçoada de olhar para trás, que é exemplificado por essa mulher, a mulher de Ló. É olhar para trás de um modo que você fica petrificado, de um modo que você é destruído, esterilizado, ela virou uma coluna de sal. Existe um modo de olhar para trás que seca a sua vida, que drena a sua alegria, que te prende, que te paralisa, que te calcifica, que te cristaliza numa situação e você é incapaz de seguir adiante. Nós não podemos ser como a mulher de Ló. Ela olhou para trás, parou e ficou imóvel para sempre. Ela desobedeceu a Deus, olhando para Sodoma, como acabamos de ler. Ela não deveria olhar para trás, ela desobedeceu e ela parou no tempo. Ela parou no tempo. Entre o que ela era e entre aquilo que ela poderia ter sido, porque Deus deu uma chance para ela. Entre aquilo que ela poderia ter se tornado, porque ela desobedeceu. Jesus nos enviou adiante nesse texto de Lucas. Jesus está dizendo: lembra dessa mulher e não sejam como ela. Vocês estão sendo chamados para serem pessoas desprendidas. Aquele que perder a sua vida, esse vai achar a vida de verdade. Amém, queridos? Jesus está nos chamando a abandonar o pecado, abandonar o mundo e avançarmos para a glória dele. Quando os prisioneiros do campo de Auschwitz foram libertos, foi um período muito difícil. Eles foram torturados, eles foram humilhados pelos nazistas. E um dos ensinamentos que mais era ensinado nas sinagogas naquela época, os rabinos falavam sobre a mulher de Ló. Você sabia disso? O rabino Jonathan Sacks tem um texto impressionante sobre isso, e ele diz que o texto da mulher de Ló era lido, esse texto de Gênesis, da Torá, era lido, e falavam assim para aqueles pessoas que saíram ali de Auschwitz, diziam assim para os sobreviventes. O principal conselho dado àqueles sobreviventes era: primeiro, vocês têm que construir um futuro, e só então vocês vão lamentar o passado. E se vocês inverterem isso, vocês vão ser como a mulher de Ló. Vocês vão morrer junto com Auschwitz. Vocês vão parar aqui. Vocês não vão avançar mais. Vocês não vão viver aquilo que El Shaddai ainda tem na vida de vocês. Essas eram mensagens. Esse texto mudou toda uma geração. Então, meus amados irmãos, a mulher de Ló é uma advertência solene de Jesus para nós. Nunca Jesus mandou lembrar de Abraão, nunca Jesus mandou lembrar de Moisés, de Davi, de Ana, nunca, não existe um verso, uma vez única sequer, que Jesus mandou lembrar de Jonas. Ao contrário, está aqui quem é maior que Jonas, está aqui quem é maior que Salomão. Antes de Abraão nascer, eu sou. Agora, a mulher de Ló, uma mulher perdida para sempre, Jesus mandou a gente não esquecer essa história. Essa não é uma história sobre antiguidade. Essa história é mais atual que o jornal de amanhã. Essa é uma história sobre o futuro. Jesus está dizendo que a mulher de Ló aponta para o futuro, um momento muito à frente de nós, quando se encerrará a história da humanidade na Terra. E nós devemos olhar para essa mulher, lembrar dessa mulher, do que aconteceu com ela,
porque isso pode trazer edificação para as nossas vidas. Quem quer parar de olhar para trás, olhar para Cristo e avançar em nome de Jesus? Nesse novo ano que se inicia nessa cidade, onde está reunida aqui a liderança espiritual dessa cidade, homens de Deus, mulheres de Deus, um novo tempo que começa aqui em São Caetano, rumo agora a uma data importante, né? Os 150 anos, uma data importante, 2 anos para uma data cravada, uma data icônica na cidade de São Caetano, uma cidade maravilhosa, uma cidade próspera, uma cidade que por muitos anos o maior IDH, o maior índice de desenvolvimento no Brasil é aqui de São Caetano, que gerou atletas, esportistas, cientistas, professores, educadores, um povo abençoado, um povo trabalhador, um lugar onde temos cercado que a indústria que alavancou o Brasil, que tirou o Brasil de uma situação de periferia no mundo para ser entre as 10 potências econômicas do mundo. Tudo passou aqui pelo ABC, tudo passou aqui por São Caetano. Então, nós não podemos simplesmente ficar paralisados com o passado, não só o passado da cidade, ou o passado espiritual dessa cidade, mas tudo que Deus ainda tem para essa cidade, amém, queridos? As famílias que ainda serão salvas, as pessoas que ainda serão batizadas, os testemunhos que ainda serão contados para a louvor e glória do Senhor Jesus, amém, queridos? Então, a história da mulher de Ló precisa estar sempre diante de nós, de acordo com Jesus. E aqui, meus amados irmãos, nós acabamos de ler em Gênesis. Nós não sabemos muita coisa de Ló, da mulher de Ló, a não ser aquilo que está aqui em Gênesis. Ninguém sabe o nome dela. Tem umas 3 versões fora da Bíblia para o nome dela. Os muçulmanos têm um nome, os outros têm outro nome, o Talmud tem outro nome. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia não fala onde ela nasceu. Nós não sabemos se ela era egípcia, se ela era de Ur dos Caldeus. Nós não sabemos se ela era da própria cidade de Sodoma. Aliás, muitos intérpretes pensam que ela era de Sodoma, porque em nenhum momento diz, ela não aparece no começo da história de Ló, ela aparece só aqui, nessa parte da história. Então nós não sabemos exatamente nem quando Ló se casou com ela. Nós não sabemos, a bem da verdade, nem se as 2 meninas são filhas dela. Presume-se que sejam filhas dela, presume-se. Fica meio subentendido que são filhas dela, mas nem pode cravar essa informação. Então, o que a gente sabe sobre ela? O que a gente leu aqui. A gente leu que Ló foi chamado pelos anjos para sair de Sodoma. Ló era sobrinho de Abraão, rico e justo. As 3 marcas de Ló. Ele era sobrinho de Abraão. Desde a primeira vez que aparece Abraão na Bíblia, no capítulo 12, verso 4, fala, e o seu sobrinho Ló foi com ele. Então Ló estava muito próximo de Abraão. Ele era um homem rico, ele prosperou junto com Abraão. Prosperou tanto que os pastores começaram a brigar. Briga de pastor sempre teve. Aqui em São Caetano não, amém? Aqui é bênção. Aqui os pastores estão unidos. Aqui pastor dá trabalho, mas aqui não, aqui é abençoado. Os pastores começaram a brigar, e aí Abraão falou, é o seguinte, escolhe para onde você quer ir. A terra aqui não vai aguentar, é que nós estamos prosperando muito. Então você quer ir para lá ou para cá? Aí Ló olhou para a região de Sodoma. Ele olhou para aquela região e viu que era verde, bem irrigada, e ele falou, eu vou para lá. Ló pensou, eu vou para o melhor lugar. Era tão bonito que o texto diz, no capítulo 13, verso 10, 11, 12, que ele era o jardim do Senhor, é quase que o jardim do Éden, era o jardim de Deus, era o jardim de Jeová, eu vou para lá. Então, Ló escolheu Sodoma, ele quis viver em Sodoma, ele que foi para lá. Então, Ló desejou, e aí ele passou por maus bocados lá. Teve uma guerra, ele foi capturado como prisioneiro de guerra. Abraão veio resgatar ele. Abraão ajudou Sodoma. Abraão ficou parceiro do rei de Sodoma, o rei de Sodoma. E depois disso, imagina só o prestígio que Ló recebeu na cidade. Espera aí, o meu tio salvou a nossa cidade. Então Ló passou não apenas a morar na periferia de Sodoma, o capítulo 19 começa dizendo que Ló estava sentado na porta da cidade. Ele se tornou uma autoridade em Sodoma, prestigiado. Foi o parente dele que salvou a cidade. A cidade era para ter sido destruída por uma aliança de 4 cidades que destruiriam Sodoma e suas cidades aliadas, né? Zibeon, Zoar, que é também chamado de Belá, Gomorra, a mais conhecida, e Adimá. Mas aí, Ló, então,
agora está sendo chamado para sair de Sodoma. Por quê? Porque os pecados de Sodoma chegaram até Deus. O nosso Deus não é um Deus indiferente àquilo que acontece nas cidades. Ele é o Deus que conhece o seu coração, Ele é o Deus que conhece as nações. E o texto diz que Deus estava examinando o Sodoma, Ele enviou anjos para examinar a cidade de Sodoma. Ele falou com Abraão: Abraão, eu vou destruir, mas eu vou examinar a cidade de Sodoma, porque o que está chegando a mim é que ela chegou num nível de perversidade insuportável. Então, ele falou isso com Abraão, e Abraão vai interceder Deus, que ele lembrou que Ló estava lá. Mas e se tiver 50 justos em Sodoma? O senhor vai destruir? Não, por 50 eu não vou destruir. Aí ele pensou: e se tiver 40, se tiver 10, eu não vou destruir. Deus deu a palavra para Abraão: se tiver 10 justos, eu não vou destruir Sodoma. Como percebemos, não tinham 10 justos na cidade. Uma cidade sem 10 pessoas justas. Era uma cidade totalmente corrupta. Era uma cidade totalmente corrompida. Então, olha o nível que chegou Sodoma. Então Deus, pela misericórdia dele, como o texto diz, enviou anjos à casa de Ló, sua mulher, as 2 filhas de Ló, para arrancar de lá. E o verso 15 que a gente leu diz: no raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, Sodoma não é mais uma opção. Começou uma luta na mente de Ló, no coração de Ló e sua família. Espera aí, nós vamos ter que sair daqui, mas nós prosperamos aqui. Tudo que a gente conquistou foi aqui. Nós lutamos por essa cidade. Nós temos as nossas posses aqui. Nossos pastores estão aqui. A nossa equipe está aqui. As filhas de Ló estavam prometidas a casamento. Ele tinha 2 genros. Ele foi lá chamar os genros. Vamos. Os genros, sabe o que os genros fizeram? Deram risada dele. Você ficou doido? Que terminar o mundo? Que olha o sol que está. Você ficou maluco? Tinha família. Quer dizer, o futuro das filhas de Ló estava ali. Mas Sodoma não era mais uma opção. E os anjos estão dizendo: depressa, depressa. Ele estava preso, ele estava olhando demais. Só que a misericórdia de Deus foi tão grande, como a gente leu no verso 15, né, que eles foram agarrados e levados. Verso 16: tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão e levaram. Eles foram levados pela mão. Tinha 2 anjos, cada um tinha uma mão, cada um pegou na mão de uma filha da outra, o outro pegou na mão de Jó, pegou na mão da mulher de Jó. Eles foram arrastados para fora da cidade, por causa da misericórdia, o texto diz. Quer dizer, eles nem mereciam, eles mereciam ser esturricados junto, mas pela misericórdia, Abraão intercedeu, e Deus entendeu o coração de Abraão, então Deus arrancou eles de lá pela misericórdia, não foi pela justiça. Então, cuidado com obediência tardia a Deus na sua vida, amém, queridos? Vamos obedecer a Deus. Ele arrancou. Fujam por amor à vida, não olhe para trás. Olha a palavra, não olhe para trás. Não demore mais um segundo. Quando você está no avião, você sabe, quem viaja sempre, todo dia tem essa mesma, se cair alguma coisa, para a saída de emergência, você tem que sair sem levar mala. Esquece, não tem que ficar pegando mochila, documento, você tem que sair. Numa emergência, você é treinado, o bombeiro, qualquer equipe de treinamento sabe disso. Em eventos grandes, tem que sair. Você tem que pegar a porta de emergência e sair, organizar a saída. Você não fica enrolando numa emergência. Era uma emergência. E Ló está enrolando, a relutância de Ló, a debilidade da fé de Ló, ele prolixo, falando um monte de coisa. Não manda para a montanha, não. Manda para uma cidade mais perto aqui. Ele queria ficar no subúrbio de Sodoma. Manda para Zoar, tem uma cidade aqui. Lá na montanha eu vou me perder. Olha a cabecinha de Ló, cabecinha desse tamanho assim. Deus mandou anjos para salvar a família dele, e ele acha que Deus não pode guardar eles numa montanha. Olha a cabeça de Ló, olha a diferença dele para Abraão, por exemplo, que era um modelo de fé. Olha a diferença dele. Então, quero te dizer que a obra que Jesus realiza na sua vida sempre é completa. Jesus tem poder para realizar na sua vida uma transformação completa.
Ele pode transformar o seu caráter completamente, Ele pode salvar a sua família completamente, Ele pode abençoar o seu ministério completamente. Você recebe essa palavra na sua vida, amém, querido? Ele tem esse poder, mas Ló, não, ele acha que Deus não podia abençoar ele queria ficar em Zoar. Cuidado, não fique na vizinhança de pecados antigos. Não fique na vizinhança de Sodoma. Ele ficou relutando, mas foi. Ele ficou relutando, mas foi para a cidade satélite, foi para Zoar. Agora, a destruição veio. O texto diz que o sol nasceu com esplendor, era um dia bonito, ou seja, ninguém imaginava o que ia acontecer, mas a ruína veio repentinamente sobre eles. Diz que o sol nasceu bonito, então o pessoal estava lá, como Jesus vai dizer lá em Lucas, comprando, vendendo, casando, comendo, bebendo, estavam absorvidos no dia a dia, na vidinha ordinária deles, e a destruição veio, porque não estavam preparados para encontrar com Deus. E caiu fogo e enxofre do céu. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra fogo, e ela é associada ao juízo de Deus. Toda vez que você vê o fogo, lembra disso? Por isso que está escrito lá em Hebreus 12, verso 29, nosso Deus é fogo consumidor. A Bíblia termina dizendo que o mundo será destruído, não como no dilúvio, mas com fogo. O fogo, você acende um fósforo, você acende um fogão, está numa lareira. Se você tiver uma mentalidade espiritual, ali tem um lembrete para você da santidade de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, a destruição foi total. Não existem as ruínas de Sodoma e Gomorra, porque não sobrou nada. Foi pulverizada essas cidades. Na região do Mar Morto, a região onde não nasce vida, não tem vida nenhuma. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de visitar Israel. Tive 2 vezes lá já no Mar Morto. É salgado, não tem peixe, não tem vida até hoje lá no lugar. Não tem vida. Até a vegetação que atraiu Ló para Sodoma não existia mais. Era sal, enxofre e fogo, como diz Deuteronômio 29, verso 23. Uma desolação total. Agora, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma coluna de sal, uma pilha de sal. Ela virou um pilar de sal. É uma palavra que só aparece aqui em toda a Bíblia. Algumas versões dizem estátua, não é a palavra exata, é muito mais parecido com pilar. Ela virou um monte de sal, ficou os restos da forma dela ali. É algo que se eleva acima do nível do solo. É uma palavra assim, pilar, coluna, pilha. Ela virou uma pilha de sal. Ela virou uma pilha de sal. Ela recusou todos os encorajamentos de Deus. Ela recusou os anjos que escoltaram ela para fora da cidade. Mas ela desobedeceu. Quando você desobedece a Deus, você foge de um perigo para cair no outro. E ela então virou essa estátua. Ela parou e foi destruída no meio do caminho e se tornou um memorial do juízo para todos nós. Agora, uma pergunta. O que tinha em Sodoma para essa mulher olhar para lá? O que pode ter na nossa vida que nos atrai para trás, ao invés de avançar com Jesus? Jesus falou que essa palavra é para nós, para a gente lembrar, para a gente não esquecer. Estar fora de Sodoma não é o suficiente. Ló foi tirado de Sodoma, Sodoma foi tirada da face da terra, mas Sodoma não saiu do coração daquela mulher. Aquela mulher ainda era traída por Sodoma. Tem uma passagem do profeta Ezequiel impressionante, onde ele fala os pecados de Sodoma, além daqueles que já aparecem. Diz assim, Ezequiel 16, versos 49 e 50. Ora, este foi o pecado de Sodoma. Ela e suas filhas eram, arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Eles tentaram violar, abusar de anjos, estuprar anjos. Eles eram então, por isso eu me desfiz, como você viu. Sodoma era um lugar cheio de diversões frívolas, de pecados. Era um lugar onde havia desigualdade, maldade, exploração, onde os ricos humilhavam os pobres de acordo com a palavra de Deus. Era um lugar violento, era um lugar agressivo, era um lugar então cheio de vaidade, era um lugar
com o juízo e a condenação de Deus. Por que essa mulher olhou para lá? Sabe o que não estava em Sodoma? A bênção de Deus não estava em Sodoma, mas ela olhou para um lugar que não tinha a bênção de Deus. Sabe o que não tinha em Sodoma? A família dela. Olha essa mulher, a família dela, o marido, provavelmente as filhas dela não estavam lá, mas ela olhou para esse lugar. O que pode fazer na minha e na sua vida nós nos afastarmos de Deus e da nossa própria família? Olha como que esse texto é um alerta para mim e para você. Jesus está dizendo, ela preferiu o conforto da vidinha dela do que a salvação de Deus. Ela preferiu aquilo ali, aquelas migalhas que ela tinha ali, a casa dela, era aquilo ali, ela estava absorvida na vidinha dela, do que viver o futuro que Deus tinha para a vida dela. Ela foi escoltada pelos anjos, mas preferiu o destino dos demônios. O diabo não é seu amigo. O diabo não é seu amigo. Tem umas pessoas que não conhecem nada da palavra, que ficam exaltando Sodoma só para chocar. Lê o que era Sodoma. Era um lugar de estupros, era um lugar de violência, era um lugar que as mulheres eram escravizadas, era um lugar que as crianças eram violadas, era um lugar... Tudo que é possível de pior era. Então, quem que elogia isso? É Satanás, é pessoas sobre outra influência. São pessoas sobre outra ótica de vida. Que Deus nos liberte disso, que Deus te liberte disso. Se você ainda tem os seus olhos voltados para Sodoma. Sabe, meu amado irmão, essa mulher aqui é o oposto de Josué. Olha, Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa mulher está dizendo, eu não servirei ao Senhor e abandonarei minha família, minha casa. Isso que essa mulher falou. Ela abandonou o marido dela era crente, ela não era. O marido dela seguiu, ele é chamado de justo por Pedro, mas ela ficou. Então essa história mostra para nós a influência, o nível de influência que o mundo pode exercer no nosso coração. E Jesus então está colocando o alerta, lembrem da mulher de Ló. Vocês podem às vezes ter saído de Sodoma, mas às vezes Sodoma está no coração de vocês. Às vezes vocês ainda estão atraídos, estão desobedecendo a Deus. Essa mulher perdeu o timing da salvação, ou como diz a Bíblia, o kairós, a oportunidade, um tempo oportuno para a salvação dela. A minha oração é que essa liderança de São Caetano não perca o kairós de Deus nessa cidade, a oportunidade de Deus nessa cidade, as bênçãos de Deus nessa cidade, que vocês não percam, que vocês prosperem no ministério de vocês, que vocês cresçam, que vocês continuem pregando, para que São Caetano nunca seja uma Sodoma, mas seja uma nova Jerusalém, ou seja, um lugar de bênção, um lugar do Shalom, um lugar da paz do Senhor. Você recebe sobre a sua vida esse renovo de Deus, sobre a sua casa esse renovo de Deus. Sabe, o que faltou para essa mulher? Faltou para ela ser desapegada, desprendida de Sodoma, para ser preenchida pelo novo de Deus. Faltou a essa mulher isso. Você está desvinculado do mundo, não é o suficiente. Você precisa estar em Cristo, senão você não vai ser salvo. Você tem que estar cheio da presença de Deus. Eu quero destacar 5 lições rapidamente, aplicações para a gente orar encerrando. Você recebe essa palavra essa noite? 5 lições práticas rapidamente para a gente encerrar, porque o espírito da mulher de Ló ainda é comum. Ainda há pessoas olhando para trás. Então ela é um aviso, ao longo dos tempos, até o fim do mundo, essa mulher vai ser um lembrete, que Jesus colocou na palavra para nós. Lembrem dessa mulher. Você cair numa armadilha, escuta isso, é uma covardia, né? A pessoa coloca um buraco, a pessoa coloca um alçapão. Você cair numa armadilha é uma covardia com você. Agora, você cair num buraco que tem uma advertência, é burrice, aí é diferente. Mas Jesus pode desjumentizar a sua vida, amém, querido? Deixar de ser um jumento, deixar de ser um sonso, deixar de ser um homem sonso, uma mulher sonsa. Quando tem um aviso aqui de todo tamanho, você cair, você pediu. Então, é isso que Jesus está falando. E tem mais, Jesus fala em Mateus 10:15 o seguinte, que naquele dia, para quem ouviu o Evangelho e não se arrependeu, vai ter menor rigor com Sodoma do que com vocês. Quem ouviu o Evangelho, o rigor vai ser maior. Olha o que Jesus está dizendo, que os pecados de um pastor são mais graves que os pecados de Sodoma inteiro, porque são pecados contra uma luz maior, são pecados contra um conhecimento maior. Há décadas a palavra é pregada nessa cidade. Meu bisavô, Anísio Pereira do Lago,
fundou, organizou a primeira igreja presbiteriana independente, ali na Vila Gerte. Quantas outras igrejas nós poderíamos citar? Metodista, Batista, Assembleias de Deus, Bola de Neve, Sara Nossa Terra, Renascer, comunidades independentes, Igreja Shalom. Quantas igrejas nós poderíamos citar aqui? Então, uma cidade que recusa ouvir o Evangelho, a palavra de Jesus falou para os discípulos: sacode a poeira do pé, vai pregar em outra cidade. Muitas vezes nós estamos vendo várias cidades prosperando, várias cidades do Evangelho avançando, que São Caetano não perca o kairós de Deus, amém, queridos? Que você não perca o kairós de Deus. Então vamos lá, primeira lição, rapidamente aqui para a gente já encerrar: não seja obcecado pelo passado, amém? Número 1, não seja obcecado pelo passado. Grande parte da raiva, do ódio, do ressentimento, do rancor no mundo é provocado por pessoas obcecadas pelo passado, pessoas fossilizadas. Essa mulher é um exemplo gráfico de Deus desenhando na Bíblia o que se torna uma pessoa sobrecarregada de choque, de tristeza, de nostalgia e que não avança. Então, número 1, não seja obcecado pelo passado. Eu oro para que Deus destrava aí a sua vida em nome de Jesus, purifique memórias amargas, que haja perdão no nosso coração, amém, querido? Perdão, seja liberto, não fique olhando para trás procurando culpado o tempo inteiro. Isso não é vida, gente. Pessoa, cara, assim, você está endemoniado? Vamos orar no final aqui. Não dá um sorriso. Eu estava lendo, sabe quantos sorrisos uma criança dá por dia? 400. Sabe quantos sorrisos um adulto dá por dia? 20. Misericórdia, meus irmãos. O que acontece na nossa vida que da fase da infância para a fase adulta, a gente perde 380 sorrisos? Então é isso, porque às vezes você é uma pessoa que ficou com a raiz de amargura no coração, mas eu creio que no aniversário desse, uma celebração dessa, uma noite dessa, Deus pode renovar os nossos corações, Deus pode renovar a nossa esperança, o esforço que todos nós estamos fazendo para estar aqui, esse esforço, ele vai ser recompensado por Deus, amém? Deus pode renovar a nossa vida hoje, você parar de ficar obcecado com o passado, assuma a responsabilidade pela sua vida, mesmo na velhice, porque eu já vi, eu vejo um monte de gente mais velha falar assim: não, quando você está ficando mais velho, a sua vida está mais para trás, tem pouca vida para frente. É o contrário, você está mais perto da vida eterna, louvado seja Deus. Agora que tem que olhar para frente, agora que tem que me preparar para encontrar o Senhor, agora que você já está vendo ali a terra prometida, meu irmão, agora que você tem que olhar para frente mesmo, agora que você tem que falar: peraí, eu vou encontrar agora face a face com meu Deus, oxalá, louvado seja Deus, encontrar com Deus. Então, chega de um apego excessivo e de um olhar melancólico. Número 2, não anseie pelos pecados do passado, ou seja, não anseie pela velha vida. Tem gente que fica mexendo no telefone: deixa eu ver como é que está minha namorada do passado. Meu irmão, vá para o inferno, amém, queridos? Você já é um homem de Deus, você já casou, você já virou essa fase, pelo amor de Deus, não, deixa eu ver, bisbilhotando, não tem como dar certo isso. E assim, a gente fala até para aliviar de um jeito assim, leve, mas isso é uma coisa muito séria. Esse ano já, conversando com um pastor amigo meu, querido, que entrou numa cilada dessa. Chegou lá uma ex-amiga de não sei o que, e entrou numa crise conjugal, desnecessariamente, porque isso aqui, lembra da mulher de Ló? Não fica olhando para o pecado do passado, não fica olhando, olha para Jesus, amém, queridos? Não fica olhando, não fica, deixa eu ficar lembrando, deixa eu ficar pensando, sabe? Os pensamentos, é igual o relâmpago anuncia que vai vir um trovão, não é assim? Vem o relâmpago, depois vem o trovão. É a mesma coisa o pensamento. O pensamento prenuncia as ações. Tudo que você começa a pensar muito são relâmpagos, que uma hora vai vir o trovão disso, uma hora isso vai virar ação, uma hora isso vai virar comportamento. Então, por isso que a Bíblia usa uma expressão muito grave. Ela fala: crucifique a carne. Você não pode ficar alimentando certos pensamentos sobre o passado, amém, queridos? Não fica alimentando. Você tem que crucificar, você tem que falar: Jesus, me ajuda, fuja, sai de Sodoma, deixe isso para trás, sabe? Não alimente esse tipo de pensamento. Terceiro, cuidado com o que você vê.
A Bíblia apresenta para nós, Jesus apresenta para nós, uma ética do olhar muito nítida, né? Os olhos são a luz do corpo. Então, cuidado com o que você assiste, o que tanto você quer ver. Isso tem muito a dizer sobre o mundo atual. Você sabia que mais da metade de tudo que é consumido na internet são coisas tristes? 90% das notícias, agora não internet, notícias, geral, jornal, está entendendo? Revista, imprensa, 90% das notícias são notícias ruins, tristes, para vender o jornal. O ser humano, ele é treinado de alguma maneira para olhar aquilo que é mórbido, aquilo que é tétrico, aquilo que um pouco de fascínio, um pouco de medo, um pouco de ainda bem que não é comigo. É uma mistura complexa de coisas que prende, igual uma mosca, uma varejeira nas fezes, e é a sua mente. Agora, por isso que você tem que ter a mente de Cristo, amém, queridos? Por isso que você tem que ser renovado. Por isso que a Bíblia fala que uma das marcas de um cristão é um outro modo de pensar, é um modo renovado de pensar. É um modo, tem a expressão que se usa, que é técnica, né, doom surfing, é surfando na tragédia, surfando na desgraça. É quando você fica no telefone, vendo um vídeo atrás do outro, e de repente você fica irritado também. De repente você fica um estúpido também. Você vai se tornando conforme aquilo que você admira, conforme aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Então, cuidado com as aparências. A mulher de Ló estava seduzida com Sodoma, olhando para Sodoma em vez de olhar para Deus. Por quê? As aparências enganam, meus irmãos. O lobo não é menos lobo porque está vestido de ovelha. O diabo não é menos diabo porque está travestido de anjo de luz. Então, em nome de Jesus, você não vai ficar adoecido emocionalmente, amém? Você vai olhar para coisas que edificam. A sua cabeça não é uma latrina para ficar um monte de lixo aí dentro. Seu coração não é uma privada para ficar com lixo. Não, seja purificado em nome de Jesus a sua vida, os seus pensamentos, em nome de Jesus. Em quarto lugar, não deixe o conforto da vida absorver você. Nem o conforto, nem as correrias. Aquela mulher queria Sodoma. Ela parou ali. Ela queria a casa dela, ela ficou anestesiada. O conforto anestesia você. O conforto, ninguém precisa se acostumar com o conforto, se acostuma rápido com o conforto. E muitas pessoas começam a prosperar e afastam de Deus. São Caetano, uma cidade com IDH alto, muitas pessoas aqui são estagnadas espiritualmente. São pessoas extremamente, muitas vezes, acostumadas com a vida, acomodadas na vida e não querem saber de Deus. Por isso que Jesus falou, é difícil um rico ir para o céu, porque ele acha que ele tem tudo, ele acha que ele sabe tudo. Então são pessoas embriagadas em si mesmo, quer aplauso o tempo inteiro, quer ser paparicado o tempo inteiro, sempre quer ser o centro das atenções, quer ser a noiva do casamento, o cadáver do velório. Misericórdia. Já viu gente assim? A pessoa quer sempre aparecer. A pessoa, por quê? Ela está acostumada, conforto. Eu fui agora, o meu doutorado na USP é sobre direito e cinema, filosofia do direito e cinema. Então, eu fui em maio agora, eu recebi o convite para o Festival de Cannes de cinema na França. Aí fui lá, é uma coisa impressionante, você quer ficar lá para sempre. Você tapete vermelho, os caras me deram um terno Armani para entrar. Você entra assim, todo mundo tirando foto, eu pensei que era um artista, louvado seja Deus. Você acostuma na hora, todo mundo ali, o Denzel Washington, que é pastor agora também, você olha para o outro lado, estava a Judy Foster, aí lá atrás, aí você entrou, viu o filme, aquela coisa toda. O Brasil foi o país homenageado do ano, né? O Brasil é 200 anos da relação Brasil-França, o Brasil foi o país homenageado, então eu fiquei ali, uma grande delegação brasileira de pesquisadores, artistas, diretores. Você fica ali, é uma coisa, você entende, isso aqui é fascinante. Agora, aquela mulher ficou fascinada e perdeu a bênção de Deus na vida dela. Então, dinheiro é bom no bolso, nunca no coração, nunca na sua mente. Não deixa ele virar mamon, não deixa a fama destruir sua vida. Eu estava aconselhando um homem rico, puta de rico, 5 carros de luxo na garagem, em Campinas, um apartamento enorme, e ele chorava no sofá, chorava, e ele falou assim: Davi, eu não acredito no que eu fiz. Ele falou assim: eu descobri que sem Deus eu sou um monstro. Olha o que ele diz: sem Deus eu sou um monstro. Ele falou de um jeito tão forte comigo que na mesma hora
no fundo do coração, eu falei assim: Deus, não me deixa virar um monstro. Não me deixa me tornar esse tipo de pessoa. Então, em nome de Jesus, não seja absorvido pelo mundanismo. Amém, queridos? Agora, nem as coisas boas e nem as coisas ruins. As coisas boas da vida podem te tornar tão insensível a Deus quanto as coisas grosseiras. Então, não perca a dimensão transcendente da vida. Não perca a sua vida de oração, não perca o seu momento de leitura da palavra, não perca a sua comunhão com o corpo de Cristo. Não tenha uma vida mecanizada, uma vida repetitiva. Quando você fica numa rotininha assim, sabe o que acontece? Se instalam ídolos ocultos na sua vida, que você nem sabe. A nossa vida precisa de um chacoalhão, amém, queridos? Às vezes é bom mudar de casa, não precisa mudar de cidade, mas muda de casa. Às vezes é bom mexer na rotina, mexer nos armários. Em Eclesiastes capítulo 10 tem um verso que diz assim: cuidado ao derrubar os muros, porque pode a víbora escondida te picar. Quer dizer, em estruturas rígidas demais, cuidado quando você mexe isso, que vai virando ninhada de víbora. Vai virando ninhada. Isso serve para política. Está aqui a Camila, a equipe. Política é assim, quando não mexe muito num lugar, vai ficando que os corruptos vão instalando. Quem já conhece ali, eles vão se escondendo nas trevas, e aquelas víboras. O texto de Eclesiastes é no contexto político. Quando fala de mexer em muros, ele está falando sobre a parte do rei, do reinado justo, e fala: ó, cuidado quando você mexer nos muros, porque tem coisas escondidas. Que haja um chacoalhão na nossa vida, que os ídolos sejam derrubados dos nossos corações. Aquela mulher não gostou quando Deus falou é para sair. Quando segurou na mão dela, ela não gostou, não quero ficar aqui. Então ela se perdeu. E em quinto lugar, cuidado com os seus relacionamentos. A mulher de Ló quase fez Ló se perder também. Cuidado com pessoas que te puxam para trás. Cuidado com pessoas que não tem nada a ver com o futuro que Deus tem na sua vida. Amém, queridos? Cuidado com pessoas assim. Cuidado com pessoas assim. Cuidado, sabe, você tem que cortar, podar relacionamentos errados da sua vida, sem misericórdia, gente que não edifica, gente... O que Jesus diz? Quando você entrar numa casa, você fala assim: paz seja sobre essa casa. Mas, se a casa não receber a paz, que a paz volte para vocês. Eu quero te dizer, meu irmão, não jogue pérola aos porcos. Não dê o que é sagrado aos cães. São palavras de Jesus, amém, queridos? Você tem que aprender o seu lugar como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha, se o teu olho fizer pecar, a mão, o pé, arranca e joga fora. É melhor entrar assim no céu do que ter o corpo inteiro e ir para o inferno, que foi o caso da mulher de Ló. Então, cuidado com os seus relacionamentos. Não olhe para lugares onde você não vê Deus e a sua família. Não olhe para lugares onde você não vê Deus e a sua família. Se esse lugar eu não posso ir com a minha mulher, com a minha filha e com Deus, eu não quero ir para esse lugar. Se esse projeto eu não posso ir com a minha esposa, com a minha filha e com Deus, eu não quero esse lugar. A mulher olhou para Sodoma, um lugar que não tinha Ló, um lugar que não tinha bênção de Deus, e ela se perdeu. Então que Deus nos abençoe, amém, queridos? Então que Deus, cuidado, esse é um texto que fala sobre relacionamentos. Abra espaço na sua vida para novas amizades. Abra espaço na sua vida para pessoas de Deus. Não fica... Você tem que trazer no caminho as amizades boas, igual o Paulo. Louvado seja Deus pela sua vida, Paulo. Tem que ser amigo de Deus, que está caminhando na mesma direção. Agora os cacarecos, não precisa, você não é... Cristo é o Salvador. Você não tem que ter síndrome de Messias, amém, queridos? Jesus é que é o Salvador. Você não salva... Foi falado aqui, cuida de ti mesmo e da doutrina para salvar você mesmo e quem sabe os que te escutam. Então a nossa responsabilidade é essa. Tem gente que fala mal de você, porque se ela falar dela mesma, ninguém se interessa, já percebeu? Aí está lá falando de você, está lá te perturbando. Sabe o que você faz? Deixa falando sozinha. Segue o caminho de Deus na sua vida. Não olha para esse pessoal. O que eles vão pensar de mim em Sodoma? Sodoma já era, meu irmão. Sodoma vai esturricar. Não. Não fica vivendo para agradar a pessoa, não. Quando você vive de acordo com a expectativa dos outros, você começa a acumular em cima de você uma tonelada de deveria. Eu deveria fazer isso, eu deveria ter ido, eu deveria... Que deveria? Você tem que obedecer a Deus, amar ao próximo, seguir os passos de Jesus. É isso que você tem que fazer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, queridos? Então o resto tem que se subordinar a Jesus.
senão não tem lugar na sua vida. Então quero caminhar para encerrar dizendo isso: renuncie à velha vida e olhe para Jesus. Resumo é esse: não olhe para trás, olhe para Cristo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe São Caetano, que Deus abençoe essa cidade, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Mas sabe, se você quer salvar a sua vida, Jesus ensinou, você tem que perdê-la. Refugie-se no sangue de Jesus. Refugie-se no sangue do Cordeiro. Não seja um cristão de meio caminho, senão você vai ser um perdido completo. Não seja uma pessoa que para no meio da obediência. Não, obedece Jesus para valer. Amém, queridos? Obedece Jesus para valer. Renuncie os velhos hábitos que te impedem de crescer espiritualmente. Sabe? Olha aqui, Hebreus 10, 38. Não somos como aqueles que retrocedem. Amém? Olha aqui, Lucas 9, 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não, o agricultor, ele só pode olhar para frente para fazer os sulcos retos, profundos. Se ele olhar para trás, vai ficar torto, vai ficar errado. E não vai ter como fazer uma plantação bonita. Não vai ter como alimentar. Ele tem que olhar para frente. Se ele quer alimentar, se ele quer o sustento, se a colheita vai dar certo, começa arando a terra do jeito certo. Olha para frente. Olha para frente. Filipenses 3 vai dizer, verso 13, 14: esquecendo das coisas que passaram, eu prossigo para o alvo que é Cristo. Eu olho para Cristo. Olhe para frente, meu irmão. Que Deus renove a sua força essa noite. Que Deus renove a sua esperança, que Deus te dê novos horizontes em nome de Jesus, que o Espírito Santo inunde a sua vida. Seja uma pessoa reconciliada com Deus e com a vida. Seja uma pessoa reconciliada com o ministério. Celebre, agradeça mais a Deus. Falou aqui do livro, escrevi um livro, Um Dia Sem Reclamar. Nunca imaginava que o livro ia virar um best-seller, porque mostra como que as pessoas estão viciadas em reclamar. Era um livro despretensioso. Está 4 anos no top 10 mais vendido do Brasil. Traduziu para o inglês, traduziu para o espanhol, lancei na Feira do Livro de Buenos Aires, traduziu para o russo. Louvado seja Deus. Eles querem dar para o Vladimir Putin o livro em russo. O livro em russo. A editora russa comprou o livro na Feira do Livro de Frankfurt. Lancei agora, esse ano, em Portugal, na FENAC. Quer dizer, um livro simples, mas com um princípio bíblico. Vamos ser gratos. Não vamos ficar presos reclamando, preso murmurando. Você se torna uma pessoa azeda, uma pessoa sem Deus. Não, que seja doce, seja cheio de Jesus. Olha, Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe, sem fé, você vai se mover de uma desilusão para outra. Com Jesus você vai andar de glória em glória, é diferente. Com Jesus é diferente, uma vida de prontidão. Eu encerro com essa pergunta aqui para a gente orar. Você está seguindo Jesus ou a mulher de Ló? Você está seguindo aquelas pessoas que estão caminhando para a destruição? Ou você está seguindo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus está intercedendo por nós. Abraão intercedeu por Sodoma. Romanos 8,34 diz que Jesus foi morto, ressuscitou e hoje intercede por nós. Jesus está intercedendo por nós agora. Jesus intercede por São Caetano agora. Jesus intercede pela sua vida agora. Jesus intercede pela misericórdia de Deus, para você não ser destruído, para você não ser destruída. Saia dos subúrbios de Sodoma e refugie-se no sangue de Jesus. Não olhe para trás, olhe para Cristo. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua palavra, te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos porque tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, nós aprendemos nesse texto tão importante da tua palavra, que nós não fomos chamados para ser colunas de sal, nós somos chamados para salgar a terra. Levanta aqui igrejas que vão salgar São Caetano, transformar ainda mais essa cidade, iluminar essa cidade. Homens e mulheres de Deus que vão clamar, interceder, que vão agir, cada um no seu chamado. Abençoe os trabalhadores, abençoe as crianças, abençoe, livra São Caetano de atropelamentos, livra, Senhor, do homem mau, livra, Senhor, São Caetano, ó Deus, de tragédias, ó Deus, dá sabedoria para a liderança, dá discernimento para a liderança, ó Deus, para que não fique preso ao passado, mas que possamos avançar nesse novo aniversário, avançar, ó Deus, em todas as áreas, para que o teu nome continue sendo glorificado nesse lugar.
Levanta aqui pregadores do Evangelho. Levanta aqui governantes justos, íntegros, ó Deus. Levanta aqui professores, levanta aqui arquitetos de um novo tempo, engenheiros, cientistas, artistas, escritores e escritoras, mulheres, ó Deus, que vão ser diplomatas, que vão ser embaixadoras, homens e mulheres, jovens, um povo que teme o seu nome, ó Deus. Abençoe essa cidade. Abençoe essa cidade, que haja um avivamento em São Caetano do Sul. Ó Deus, uma nova visitação da Tua presença. Quebra grilhões, quebra aquilo que nos prende ao passado. Que haja perdão, que haja, ó Deus, refrigério da parte do Senhor. Nós oramos gratos ao Senhor por esse aniversário. Nós oramos, ó Deus, rendendo louvores e ações de graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará. Não queremos olhar para trás, queremos olhar para Cristo. Oramos em Teu nome e todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Diga amém. Eu gostaria que nós pudéssemos continuar esse ambiente orando pela nossa cidade. Eu queria convidar os pastores da diretoria aqui, convidar o pastor Misael. A gente tem feito, Davi, o conselho de pastores a cada terça-feira, um encontro de oração pela cidade. E é muito importante nós, como o Davi falou, nós estamos olhando para o Senhor e nós, como embaixadores do Senhor nessa cidade, clamarmos, intercedemos pela nossa cidade. Eu queria convidar o pastor Zé Roberto, que está com a bandeira de São Caetano e com a chave. Nós já estamos quase encerrando. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos ter um tempo de clamor. Tem uns pastores da diretoria aqui para segurar. E a chave da cidade que foi entregue ao conselho de pastores está aqui, irmãos. Isso aqui é algo profético. Eu não sei quantos creem no mover profético. Nós recebemos essa chave pela primeira vez em 2003. Olha aqui, 12 de outubro de 2003. E nós temos a certeza que as portas estão abertas para o Evangelho ser pregado aqui. E nós estamos lutando para isso. Cada igreja, cada lugar, cada ponto, cada congregação, cada célula, cada objetivo que cada ministério está plantando. Igual tivemos agora no Conecta Fé, dia 12. Foi maravilhoso, né? Deus abriu uma porta para nós ali. Quantas pessoas passaram ali e nunca tinham ouvido uma palavra, receberam uma palavra. Nunca tinham ouvido um louvor, receberam um louvor. Foram num lugar, receberam uma oração. Quantas crianças. Ali naquela tenda estava lotado de crianças, né, pastor? Então Deus fez algo sobrenatural no dia 12 ali. Então nós estamos vivendo um tempo tremendo. Ali, a irmã Mari, na capelania, nós temos a capelania, no hospital, todas as terças-feiras, quintas-feiras, sábados, a palavra está sendo pregada. Tem alguém ali internado, tem pastores passando, capelões passando, orando pelas pessoas. Nós estamos numa cidade, como o Davi falou, de oportunidade. O que nós não podemos deixar passar é o tempo da visitação de Deus. Orar para um avivamento. Por quê? Porque, gente, tem cidades que as pessoas estão pedindo, pelo amor de Deus, para estabelecer uma capelania. Nós temos uma capelania. Tem cidades que nós vamos, gente, não precisa falar não, aqui do nosso lado, tem 3, 4 conselhos de pastores. Nós temos um conselho de pastores que tem mais de 40 anos, os pastores andando juntos, desde a época do seu pai, meu pai, outros homens de Deus. Nós estamos vivendo algo poderoso. Deus tem abençoado São Caetano, e nós não podemos nos acostumar com a prosperidade, porque a prosperidade é o fruto de uma plantação, mas nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, nos abençoa, porque a partir de São Caetano Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós colocamos a nossa cidade nas Tuas mãos, continuando esse tempo de oração, intercedendo, Deus, por essa cidade que é um lugar tremendo e poderoso, te agradecendo pelas portas que estão se abrindo, Pai, nos hospitais, no presídio, nas escolas, ó Deus, nas universidades, em cada lugar onde a palavra está sendo pregada, nas casas, Pai, nos templos, nas ruas. Nós te louvamos nos parques, porque o Senhor é o Deus dessa cidade, e nós te agradecemos, Pai, por mais um ano que celebramos juntos pela vida de São Caetano, como pastores, igrejas, irmãos reunidos aqui, teu povo, Pai, que clama pelo teu nome, e a tua palavra diz que quando este povo se orar, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor viria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Pai,
Pai, nós pedimos, Senhor, venha sarar São Caetano, venha curar São Caetano, restaurar a nossa cidade, abrir as portas, Pai, que São Caetano continue sendo uma referência, Pai, em nome de Jesus, Pai, e uma referência também do Evangelho, que haja pregação, que as igrejas possam crescer, que haja salvação. Obrigado pela vida do pastor Marcel e dos pastores que estão se reunindo ali para levantar jovens, Pai. Abençoa os jovens das igrejas, adolescentes, Pai. Uma nova geração se levante nessa cidade, Pai. Uma nova unção nas igrejas, nos louvores, nas palavras, na evangelização. Obrigado porque esse mês nós tivemos tantas igrejas realizando EBFs, Pai, e que ainda vão fazer, as crianças sendo evangelizadas, as crianças sendo alcançadas. Nós profetizamos, Pai, sobre a geração do Senhor, porque, Senhor, o Senhor é um Deus de gerações. Nós clamamos pelas gerações da igreja, em nome de Jesus. Continue com as mãos levantadas. Pedi para o pastor Misael fazer uma oração. Aleluia. Clamamos ao Senhor. Aleluia. Nós oramos, Senhor, continuamos orando agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz em 2 Crônicas 7,14 que nós temos responsabilidade de orar, Senhor. Se nós queremos ver uma terra sarada, uma terra transformada, temos que nos humilhar diante do Senhor, temos que nos arrepender. Choramos pelos pecados da cidade, começando pelos pecados da própria igreja, pelos nossos pecados, nossas faltas. Nós como igreja temos falhado, nós como povo de Deus temos falhado. E nós precisamos agora nos arrepender diante do Senhor, e com muita humilhação, e pedimos, Senhor, perdão por nós agora, pelos nossos familiares. Oramos agora pela cidade, perdoa os pecados aqui, Senhor. A tua palavra diz que o Ló sofria ali vendo os pecados de Sodoma, ele afligia, ele era afligido só de ver os pecados, ele estava sendo afligido, que tem uma aflição também no nosso espírito com a cidade, Senhor, onde o Senhor muitas vezes é desprezado, a tua palavra é desprezada, e o pecado é valorizado. Nós oramos agora, Senhor, pela cidade de São Caetano do Sul. Tenha misericórdia desse povo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, que essa cidade tem jeito. Não falamos só de prosperidade material, falamos agora de salvação de vidas, transformação de vidas, libertação de vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor tem muito povo nessa cidade. Eu tenho muito povo nessa cidade. O Senhor está olhando aqui, Senhor, e vendo vidas, muitas vidas, Senhor, que o Senhor quer levar para a eternidade, para estamos juntos com o Senhor, mas, Senhor, estão caminhando para a perdição. Senhor, salva essa cidade, salva esse povo. Senhor, nós oramos agora. Abençoa, Senhor, o prefeito, abençoa as autoridades constituídas. Senhor, abençoa agora, Senhor, como já foi orado aqui, como já foi pedido. Senhor, continua abençoando em nome de Jesus. E nós, como pastores, mais uma vez consagramos essa cidade, muitas vezes mais uma vez entregamos a Senhor cidade. Mais uma vez, Senhor, nós declaramos que o Senhor Jesus é o Senhor dessa cidade. Porque Ele comprou na cruz, Ele pagou o preço, Ele é o Senhor, Ele é o verdadeiro dono, e nós entregamos a Ele agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de louvarmos ao Senhor com mais um cântico, eu quero colocar uma palavra aqui. Ao Senhor nosso Deus, a Jesus nosso Salvador, oramos para que os nossos pecados sejam confessados e perdoados. Que o Senhor levante nesta cidade a sua igreja, a igreja que Ele prometeu edificar, e até as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Senhor, nós colocamos diante de Ti o nosso desejo, que esta cidade não se constitua como a cidade de Sodoma, corrompida, pervertida e cheia, carregada de imoralidade, de falta de amor ao próximo e falta de temor ao Senhor. Dá-nos da Tua graça e misericórdia. O Senhor é Deus de justiça e Deus de paz. Traz sobre esta cidade a Tua justiça em Cristo Jesus.
e a consequente paz que acompanha a justiça, e o temor do Senhor, e a santidade do Senhor seja derramada sobre esta cidade, para que os nossos corações se convertam, o coração deste povo se converta, entre em humilhação, se arrependa dos seus pecados e busque no Senhor a salvação, a vida, a glória, uma vida verdadeira. Sim, Pai, oramos igualmente para que os governantes dessa cidade tenham um coração temente ao Senhor, sejam prontos em buscar a Tua face, buscar a sabedoria que vem do alto, não esta sabedoria terrena, diabólica e mundana, mas a sabedoria que vem do céu. Tenham eles discernimento de espírito, prudência e inteligência para governar de forma reta, de forma que produza o bem, aquilo que é bom aos olhos do Senhor. Abençoa cada governante, levanta a Tua igreja, abençoa os ministérios que estão à frente de cada congregação nesta cidade, os pastores, pastoras e os demais ministérios que foram chamados por Ti, e que eles possam, ouvindo a Tua voz, seguindo a liderança do Espírito Santo, promover o avivamento que o Senhor deseja trazer sobre essa cidade, transformando essa cidade num lugar de bênção, num lugar de paz, num lugar de alegria, num lugar, Senhor, em que o Senhor tenha prazer em estar neste lugar, um lugar de prosperidade que vem do trono do Senhor, e não da iniquidade e da corrupção deste mundo. Sim, meu Pai, nós Te pedimos, venha o Teu reino sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E quem crê, diga amém, Jesus. Amém. Aleluia. Paulo, é com você, nós vamos descer. Muito obrigado. Assente, pode ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com mais um cântico para nos despedir. Aproveitando esse momento, quero agradecer a todos aqueles que vieram aqui nesta noite, que deixaram seus lares, outros afazeres, e assumiram o propósito de estar aqui cultuando ao Senhor e reconhecendo em ações de graças quanto nós temos recebido neste lugar de bênçãos de Deus, né? Em todos os sentidos, espiritual e material. Queremos agradecer também a diretoria do Conselho de Pastores, Compaz, que tem trabalhado para a organização e realização desse encontro e para todo o projeto e toda a ação que beneficia esta cidade e a partir dos pastores e das igrejas. E quero agradecer ao governo desta cidade, ao prefeito Tite Campanella, na pessoa da secretária de Cultura Municipal, para que a Camila Zanon, que tem nos dado apoio, nos deu apoio e tomou a iniciativa do Conecta Fé, dias atrás, né? E há tantas outras oportunidades que são bênçãos para a cidade. Muito obrigado a todos, ao Poder Legislativo, aqueles vereadores que estão aqui presentes. Eu agradeço por todo apoio, por toda a presença, por toda a bênção que tem promovido para que a Igreja do Senhor e a sociedade deste município seja uma sociedade feliz, abençoada, suprida em todos os sentidos, tanto nos aspectos materiais como no aspecto espiritual. Nosso objetivo como congregação e